Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das jornadas mais intensas da literatura. Vamos entrar na mente de um homem que é assombrado por uma ideia terrível num dos romances psicológicos mais importantes que existem. Vamos lá! O autor é Fyodor Dostoiévski. E olha, ele é muito mais que um escritor clássico. É melhor pensar nele como um explorador, sabe? Um cara corajoso que não tinha medo nenhum de olhar para os abismos da condição humana. O trabalho dele é tão potente que ajudou a criar uma escola inteira de filosofia, o existencialismo, que foca muito nessa liberdade radical que a gente tem e, mais importante ainda, nas consequências dessa liberdade. É algo que vamos ver de um jeito bem visceral aqui. Pois é, o tom é esse. Não tem como amenizar. Dostoiévski encara de frente os temas mais pesados e sombrios da nossa natureza, e é justamente isso que faz a obra dele ser tão poderosa e, na verdade, tão atual. Bom, agora vamos conhecer o nosso protagonista. Vamos entrar no mundo dele, um ambiente que é super opressivo, tanto fisicamente quanto mentalmente, para a gente entender a pressão que ele está sofrendo. Vamos imaginar a cena. É uma tarde de julho, um calor insuportável, o ar pesado, difícil de respirar. A própria cidade de São Petersburgo funciona como uma panela de pressão, sabe? Ela só aumenta a tensão que já está fervendo dentro dos personagens. O ponto-chave aqui é o isolamento dele. Ele vive numa miséria que sufoca, num quartinho minúsculo. Raskolnikov está preso, não só fisicamente, mas principalmente na própria cabeça, pelos próprios pensamentos. E a situação dele é a de alguém que chegou no limite. A pobreza é esmagadora, ele está com fome, endividado, mas, acima disso tudo, tem esse empreendimento, essa ideia secreta que não sai da cabeça dele. Ela o consome e o paralisa ao mesmo tempo. E aqui está o conflito central, direto da fonte do pensamento dele. Ele está obcecado com uma ideia horrível, uma coisa que atrai e dá repulsa na mesma medida. A grande questão não é só o que é essa ideia, mas se ele é capaz de ir até o fim com ela. E agora a coisa muda um pouco. Raskolnikov vai sair do campo das ideias. Ele está prestes a dar um passo prático, um tipo de teste para essa ideia terrível dele. A fantasia vai encontrar a realidade. Olha esse detalhe, que arrepio. 730 passos. Isso não é um passeio qualquer. É uma precisão que mostra como aquela fantasia abstrata está virando um plano bem concreto, ensaiado, medido. Então ele vai até a casa de um agiota. A desculpa é penhorar um relógio, mas o objetivo real é outro. É um reconhecimento de terreno. Ele está lá estudando o lugar, cada detalhe, para o tal empreendimento. E essa experiência toda o enche de nojo de si mesmo. A reação é essa, imediata. A repulsa que ele sente é muito forte. Isso mostra bem o conflito interno dele. Uma parte da mente planeja tudo friamente, enquanto a outra parte grita de horror só com a possibilidade. Completamente atordoado com o próprio ensaio, Raskolnikov quebra seu isolamento e entra numa taverna. E lá ele encontra um homem que é tipo um espelho sombrio, um outro tipo de ruína humana que vai mexer muito com ele. Esse personagem, o Marmeladov, simplesmente olha para o Raskolnikov e começa a despejar a história trágica da vida dele inteira em cima daquele estranho. E aqui ele faz uma distinção que é super importante. Para ele, uma coisa é ser pobre, outra, bem diferente, é estar na miséria. A miséria, segundo ele, é um estado que te corrói por dentro, que tira a sua nobreza. E agora a gente chega na parte mais trágica da confissão dele. Uma história que mostra o tamanho do sofrimento da família e o sacrifício que a filha dele teve que fazer. A situação é de partir o coração mesmo. A família passando fome, a madrasta desesperada pressionando e a Sônia acaba fazendo um sacrifício máximo para salvar todo mundo. Ela se vende para que eles tenham o que comer. Esse é o auge da vergonha dele. Ele não só vive com o dinheiro que vem do sacrifício da filha, mas ele chega a roubar os últimos centavos dela para beber. É a degradação total. No meio da bebedeira, ele parece que busca o sofrimento como um jeito de se redimir. Ele não pede alegria, ele pede dor. É como se só através do sofrimento ele pudesse de alguma forma pagar pelos seus pecados. Depois desse encontro tão brutal com o sofrimento alheio, o tormento filosófico do Raskolnikov sobe para um outro nível. O que ele viu e ouviu vira combustível para a teoria perigosa que ele está construindo na cabeça. Ele não só ouve a história, ele vai lá e vê a miséria, as crianças com fome, a esposa doente e desesperada. A realidade consegue ser ainda mais sombria do que as palavras do Marmeladov. E aí, no meio de toda essa degradação, que nasce a questão final.
O pensamento que define o crime que Raskolnikov está planejando e a justificativa que ele tanto busca para si mesmo. Essa é a pergunta assustadora que ele se faz. E se a moral, as regras, todas as barreiras que impedem a gente de fazer coisas horríveis forem só medo? Medos inventados? E se para certas pessoas esses obstáculos simplesmente não existirem? Essa é a base da teoria dele, do homem extraordinário. E, no fim, essa é a pergunta que o romance inteiro tenta responder. O que acontece quando alguém acredita que está acima das regras, seja por um bem maior ou simplesmente por se achar superior? É um pensamento que fica martelando na nossa cabeça e nos convida a continuar essa exploração.